Acredito que o que vem sendo pensado pelos membros, ela tem um papel muito fundamental em algumas coisas que nós vamos dizer aqui, até mesmo no contato, na compreensão, na sensibilização e no contato com os colegas do Ministério Público, porque há esse princípio da unidade, mesmo eles tendo independência. Então, assim, essas palavras, assim, agradecer a todos que se envolveram. E juridicamente, primeiro traçar uns detalhes, né? Qual foi o maior preconceito que nós tivemos e estamos sentindo? É a comparação no quadro jurídico brasileiro atual da SAMEAC e a terceirização comum. Esse é o problema. Deputados que chegaram inclusive a nos apoiar no Facebook, quando bati uma foto com o pessoal da SAMEAC, que é a divisão dos trabalhadores, como o deputado Renato Rosendo bem falou, começaram a receber diversas críticas, como se esses 700 trabalhadores que estão trabalhando há 16, 20, 25, 28, 30 anos estivessem contra os demais. Né? O poder público foi que era para ter só servidor público. Antes não tinha nessa noção, porque a SAMEAC, eu estou aqui com o estatuto dela, foi criada em 55. A UFC foi criada em 54 e instalada em 55. Elas foram criadas praticamente juntas. A SAMEAC construiu o hospital, não tinha uma maternidade, construiu a maternidade e doou. A SAMEAC não tem, até onde nós sabemos, patrimônio. Ela não tem patrimônio. Ela não tem como pagar essas verbas rescisórias. Esses trabalhadores estão lá nessa situação de instituição social. Ela é uma instituição social sem fins lucrativos. A decisão do TCU, que está envolvendo essa polêmica, é o primeiro problema, porque entendeu esses trabalhadores como terceirização, mesmo havendo uma lei que trata sobre as instituições sociais. Foi interessante que saiu a portaria, doutora Isabel Porto, do MEC, com base nessa decisão do TCU de 2006, a portaria saiu em 31 de março de 2015. Mas a senhora deve já estar bem atenta quanto a isso. No dia 16 de abril de 2015, quer dizer, 16 dias depois da portaria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a saúde e os direitos que estão postados como direitos sociais, saúde, trabalho, alimentação, moradia, eles não são dever único do poder público, mas o poder público o divide com a sociedade. Foi a decisão do Supremo no dia 16 de abril. Então, a partir do momento que o Supremo entende como constitucional esse tipo de postura, entende que as instituições sociais podem prestar junto com o poder público as atividades de saúde, o que está envolvendo essa polêmica é o primeiro problema, porque entendeu esses trabalhadores como terceirização, mesmo havendo uma lei que trata sobre as instituições sociais. Foi interessante que saiu a portaria, doutora Isabel Porto, do MEC, com base nessa decisão do TCU de 2006, a portaria saiu em 31 de março de 2015. Mas a senhora deve já estar bem atenta quanto a isso. No dia 16 de abril de 2015, quer dizer, 16 dias depois da portaria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a saúde e os direitos que estão postados como direitos sociais, saúde, trabalho, alimentação, moradia, eles não são dever único do poder público, mas o poder público o divide com a sociedade, com a decisão do Supremo no dia 16 de abril. Então, a partir do momento que o Supremo entende como constitucional esse tipo de postura, entende que as instituições sociais podem prestar junto com o poder público as atividades de saúde, cria-se uma situação nova num órgão que é o órgão que dá a última palavra, nesse caso, sobre a constitucionalidade das normas, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira coisa que a gente queria aqui nesse espaço era falar com a sociedade cearense e brasileira para dizer, isso aqui não é um caso no quadro jurídico brasileiro de terceirização comum. Esse é um caso diferente. Esse é o caso de uma instituição social sem fins lucrativos que está envolvendo pessoas por 51 anos no mesmo contrato, que sem todos os acordos que foram feitos pelo poder público junto ao TCU, que no TCU mandou em 2006. Por que 2015 não estão cumprindo? Porque, por vezes, o poder público, a universidade, chegou lá no TCU e disse, se a gente despedir esses trabalhadores, os 700 trabalhadores, o complexo vai parar.
e a sociedade vai sofrer. Eles nunca foram ouvidos, nunca foram visibilizados, em tese não foram considerados. Simplesmente se dizer assim: se a gente despedimos agora, o hospital para. Aí arranjar a solução que a doutora Aninha acabou de falar, que seria a EBSER. A EBSER já é uma situação outra, que inclusive está sendo questionada pelo Procurador-Geral da República. Não somos nós, foi o Procurador-Geral da República, que em 2013 entrou com ação direta de inconstitucionalidade para a EBSER. Ali sim é uma situação bem diferente. SAMEAC é instituição social. Ela não recebe, até onde nós sabemos, nem remuneração. Uma despedida discriminatória com relação a essas pessoas com 50 anos de idade, 60, que não vão, que a partir dos 40 já tinham dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Então tudo isso aqui, constitucionalmente, como direito fundamental, não se discute lá direitos humanos, se discute artigo 1º e inciso 3º, dignidade da pessoa humana, é por pessoa. Mas aqui são 700 que não estão sendo vistos. Certo? Então, fechando, que o deputado estava pedindo aqui, o que há? A FUNPAR, no Paraná, conseguiu um acordo. É uma instituição parecida com a SAMEAC, delimitou-se, no mínimo, o que é que tem no acordo lá? Dizendo que renovam-se os contratos entre a Universidade Federal do Paraná, eu estou com um acordo, vou passar para o deputado em seguida, renovam-se os contratos da... Dar um depoimento de quando ainda não era do Crítica Radical. A SAMEAC fez história em Fortaleza. Quantas pessoas fizeram história através da SAMEAC? Eu casei-me e, quando grávida do meu primeiro filho, fui atendida na maternidade de escola pelo doutor Anastácio Magalhães. E quero, nesse momento, trazer a memória desta figura que fez tanto benefício às mulheres de Fortaleza, para dizer da importância também deste momento. Falar de história é falar de seres humanos que, num determinado momento, compreendem o seu papel histórico. E, nesse sentido, eu acho que nós podemos falar desse movimento, compreendendo que havia necessidade de vocês se expressarem como seres humanos que são e que não estavam sendo reconhecidos, porque esse sistema que tem como fundamento a questão do alto movimento do dinheiro torna os seres humanos material descartável. Então, nesse momento, eu não vou falar muito tempo, porque eu falo de um momento que há 15 anos aconteceu nesta cidade. Nós trouxemos aqui várias pessoas que, se apropriando do pensamento de Marx, disseram que nós estávamos entrando num momento difícil da história da humanidade. E uma dessas pessoas escreveu o livro O Colapso da Modernização. Portanto, há 15 anos atrás, num seminário aqui em Fortaleza, nós chamávamos a atenção para o fato de que esse sistema estava entrando em colapso. E por que isso? Porque o que determina o sistema é o econômico, é o alto movimento do dinheiro, é o trabalho não para dignificar nenhum ser humano, mas é o trabalho para produzir mercadoria e alimentar o alto movimento do dinheiro. Portanto, isso que nós estamos vendo aqui é a essência de um sistema que está nos levando a ser algo como papel higiênico, material que pode ser jogado no lixo. E o movimento de vocês é uma revolta.